inflação. E a gente pensou em falar sobre isso, fazer um seminário sobre isso, mas talvez seja uma discussão mais ampla, que é sobre política monetária, sobre o desenho da política monetária. E existe um debate que também já acontece há algum tempo sobre o estado da arte da macroeconomia e se a gente não está fazendo tudo errado. Tanto do ponto de vista de condução, mas fundamentalmente do ponto de vista de ciência. Será que como a gente faz ciência não está errado? Ou o que deveria mudar? Então, nós vamos apresentar dois pontos de vista diferentes. O professor André vai começar falando sobre a crítica ao estado da arte da economia, da macroeconomia. Eu vou apresentar depois uma resposta a essa crítica. E a ideia é que, na verdade, esse espaço não seja um espaço de debate. Portanto, a gente vai introduzir a discussão, mas seria legal que, de alguma forma, vocês participassem. Né? Então, por favor, professor. Legal, obrigado, João. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? É trazer para cá um pouco do debate que está acontecendo, né? A princípio, eu ia falar do texto exclusivo do Homer, né? E quando eu comecei a ler esse texto, eu até assustei, assim, com a forma que ele aborda a questão, porque é uma coisa bem irônica, assim, dá a impressão de que ele estourou, assim, ele escreveu um negócio que ele estava realmente muito incomodado, né? E não tinha muito contexto de eu chegar direto com o texto do Homer aqui, até para vocês não entenderem um pouco essa contextualização, ia ficar um negócio muito assim, eu apontando os ataques que o Homer faz a um tipo específico de modelo, e o João, que estuda esse modelo, fez doutorado nesse modelo, né, ficar numa coisa de responder a essas críticas do Homer, né? Como não é o Homer que está aqui e não é os outros críticos que ele faz que estão aqui, eu optei por uma estratégia um pouco diferente, né? Como esse texto do Homer me assustou, eu vou basicamente falar um pouquinho de um texto do Blanchard, um pouquinho de um texto do Krugman e depois a gente chega no texto do Homer. Isso vai ser bem rápido, dava para fazer um seminário inteiro com cada um desses textos, né, falando um pouco de teoria, um pouco dos pressupostos, mas eu vou só fazer o esqueleto desses textos para vocês entenderem a crítica do Homer, né? E depois o João pontua um pouco o ponto de vista dele, né? No texto do Krugman, é um texto que está naquela Oxford Review of Economics de 2018, que já falei para vocês algumas vezes. Basicamente, o título dessa revista é o que está errado com a macroeconomia, né? Ou existe alguma coisa errada, qualquer discussão sobre isso. E nessa revista tem 14 textos, né, onde cada autor aponta um ponto de vista sobre isso, né? Então tem o Stiglitz, tem o Krugman, tem o Blanchard, tem o Reis, que o João vai falar, tem diversos economistas muito importantes, pesquisadores de alto nível, discutindo se existe algum problema com a macroeconomia, né? No texto do Krugman, e por que essa discussão ganhou mais força? Né? Isso ganhou muita força depois da crise de 2008. Né? Já comentei com vocês em aula. Olá, professor. Tudo bem? Imagina. Já comentei com vocês em aula, né, que depois de grandes turbulências aí na história, as coisas mudam um pouco. Né? Isso vem muito depois da crise de 2008. Né? Então, o Krugman começa o texto dele falando assim, bom, depois da crise de 2008, isso significa que a nossa teoria não funciona mais, né? Isso significa que a teoria macroeconômica tem que ser redesenhada, como foi feita pelo Keynes depois da crise de 29? E a conclusão do Krugman é de que não, né? De que a gente tem uma estrutura conceitual em economia que funciona e que, na verdade, que a gente precisa aperfeiçoar um pouco esse tipo de teoria, né? Ele até começa o texto dele perguntando assim, né? Bom, qual que seria o modo default de pensamento dos economistas que estudaram no MIT ou em Harvard nos anos 70? Como que você pensaria a crise de 2008, ou mais importante, que políticas públicas, né, principalmente política monetária ou política fiscal, que o governo Obama deveria adotar, tendo esse modelo na cabeça? Né? Ele fala, bom, isso é basicamente a síntese neoclássica, modelo ISLM na versão do Hicks. Né? É isso que esses economistas tinham na cabeça. Né? Isso funcionava. Né? Se você pensar, grosso modo, como foi a recuperação da economia americana depois de 2008, com um ferramental de SLM você consegue entender. Né? Você está numa armadilha da liquidez, taxas de juros muito baixas, sua capacidade de funcionamento da política monetária vai ser muito pequena,
basicamente o que você vai fazer é uma política fiscal ultra expansionista, né, de formas específicas ali, mas para tirar a economia desse atoleiro, né. Mas o Krugman fala assim, bom, mas o que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de modelo, né? Ele fala, olha, uma coisa que a gente tem que entender a economia ela tem diversas linhas de pesquisa, né? Não é só macroeconomia, não é só micro, você tem diversas linhas aí de pesquisa. Ele fala, bom, uma primeira coisa que a gente tem que aprender com o modelo, com a crise de 2008, é que a gente pode incorporar diversos outros ramos de pesquisa dentro dos nossos modelos macro, né? Ele fala muito claro que foi necessário, ou é necessário compreender uma melhor modelagem do funcionamento do sistema financeiro. Ele fala muito no artigo dele, ele fala assim, bom, a gente achava que o sistema bancário funcionava de uma forma, na verdade a gente descobriu depois da crise que você tem diversas outras variáveis que estavam disponíveis para análise, mas que a gente simplesmente não olhou, né? E ele fala muito dos shadow banks, né? Então, se a gente tivesse prestado mais atenção nesse tipo de variável, a gente conseguiria não necessariamente prever a crise, mas entender que a situação era muito mais frágil do que a gente imaginava, né? Ele defende que colocar algumas descobertas da economia comportamental dentro desse tipo de modelagem macro também ajuda muito a gente a entender melhor um pouco essa economia, né? Ele fala assim, porque, então, por que a gente não conseguiu prever? Se a nossa teoria macro funciona, né, estruturalmente ela funciona, né, se a gente, pensando como modelo SLM, a gente entendeu, ou conseguiria entender como rebater isso, qual que foi o problema? Né? Por que essa crise aconteceu e os economistas não conseguiram perceber? Aí vai para uma discussão de que, bom, o exercício de previsão é um exercício muito ingrato, é muito complicado você acertar esse tipo de questão. Ele fala assim, até os economistas mais heterodoxos, né, que criticam o sistema capitalista como um sistema que não necessariamente é a melhor forma de coordenação da produção e de expectativas, eles também não apontaram para a crise de 2007 e 2008. Eles ganharam um poder de crítica maior depois dessa crise, mas eles não foram capazes de apontar que isso estava acontecendo, né, ou que isso aconteceria. Na verdade, poucos economistas conseguiram fazer isso, né. E ele foca muito nisso, né? As perguntas fundamentais. A falha na previsão, né, da percepção de que essa crise aconteceria, é uma falha da teoria econômica? Não, não é, né? A resposta é que é difícil você prever essas crises, como foi difícil você prever a crise asiática, como foi difícil você prever diversas outras crises que aconteceram, né? E a segunda pergunta, a gente precisa de um novo referencial teórico para isso? Do ponto de vista do Krugman, não, né? A teoria que a gente tem, ela funciona, ela precisa ser melhorada, e esse é o ponto fundamental dele, né? Então, basicamente, o caminho para a pesquisa seria você melhorar as respostas que os modelos que a gente tem à disposição, conseguir incrementos na margem desses modelos, flexibilizando alguns pressupostos, algumas hipóteses, né? Então, adicionar informação assimétrica dentro desses modelos, né? Colocar flexibilização de preços, não partir do preço, abandonar um pouco esse entendimento de que os preços são 100% flexíveis e incorporar um pouco da rigidez que alguns modelos já fazem, introduzir a ideia de competição imperfeita nos mercados, e com isso a gente conseguiria melhorar a nossa capacidade de desenvolvimento do modelo macro. E mesmo nesse contexto de que a teoria macroeconômica funciona, as discussões acontecem, né? O Krugman, por exemplo, foi um grande crítico de um começo de uma política de austeridade no governo americano, porque ele achou que a gente tinha que manter déficits do governo como política fiscal para que a economia se recuperasse de uma forma mais forte, né? E quando ele compara essa relação com a crise de 29, ele fala, bom, a gente aprendeu, né? A prova de que a gente aprendeu é que a recuperação da economia americana foi relativamente forte, e a gente tem mecanismos e instrumentos para conseguir fazer isso acontecer, né? Então esse é o ponto de vista do Keynes, né? A crise de 2008 não representa uma nulidade da política macro. Nessa mesma revista, o Blanchard também vem com um ponto de vista interessante, né? Ele começa falando assim, bom, de onde surgem as críticas à macroeconomia, né? Ou por que a macroeconomia não funciona, né? Depois da crise de 2008, né? Numa crise desse tamanho,
como se os economistas não conseguiram enxergar. E ele vai, aí a gente começa a chegar um pouco na parte que o João vai tratar, que é os modelos que a gente chama de DSGE. Né? Muito do trabalho desse texto do Blanchard é de defender, do ponto de vista dele, esses modelos de DSGE. E por que esse modelo? Né? Por que ele está escolhendo esse modelo para criticar? Basicamente porque esse é o modelo mais atual, talvez o modelo mais forte que os principais bancos centrais do mundo utilizam para a gestão de política monetária. Né? Então, o Banco da Zona do Euro, o Fed americano, o FMI, o Banco da Inglaterra tem como referencial teórico de entender que política monetária você deve adotar com base nesses modelos chamados de DSGE. Né? E ele começa o texto falando assim, olha, a gente tem muita razão para não gostar desse tipo de modelo. Né? E essa é uma crítica que o Krugman faz um pouco ali, meio de passagem, mas ele fala assim, olha, você tem algumas quatro pilares principais de porque esse tipo de modelo, a priori, não parece ser tão interessante. Primeiro porque você tem algumas hipóteses não muito atrativas e muito pouco interessantes. Né? Então ele bate muito nos pressupostos desse tipo de modelo, que são pressupostos do ponto de vista dele relativamente simplistas e que não necessariamente representam um entendimento da economia. Né? Aí ele mostra um pouco que o grupo, né, de forma mais geral, que esse modelo é um modelo onde você define basicamente 3 grupos de equações. Né? Uma equação ligada à demanda agregada, uma equação ligada a ajuste dos preços e uma equação que trata mais as questões de política monetária. E o próprio Blanchard fala assim, esses 2 primeiros pilares, de demanda agregada e de preços, eles têm muito pouco contato com a realidade. Né? São hipóteses e pressupostos muito simplistas. Né? Outra crítica do Blanchard a esse tipo de modelo é o método de estimação, né? Ou o padrão de estimação desses modelos. Né? Basicamente ele fala assim, o que você faz é um conjunto de calibragens e um uso de um ferramental da estatística bayesiana que basicamente você consegue concluir um pouco dos seus resultados dependendo de como você desenha esse tipo de modelo. Né? Então não é um modelo do ponto de vista puro, acho que talvez isso nem exista, né? Onde eu consigo jogar os inputs nesse modelo e encontrar qual vai ser o meu resultado. Na verdade você tem uma certa calibragem desses parâmetros onde a resposta que você quer acaba meio que aparecendo. Né? E ele fala assim, se você pegar qualquer paper ligado a uma publicação do modelo DSGE, você vai assustar. Né? Porque ele já sai de cara com diversas derivações matemáticas, depois você passa por um processo de estimação dessas variáveis e o resultado vai ser uma simulação em cima dessas variáveis que você encontrou. Né? E um ponto que o Blanchard aponta, que o Homer vai voltar depois com muito ódio em cima disso, é o número de parâmetros e de variáveis que você precisa para estimar esse tipo de modelo. Então, isso é uma quantidade gigantesca de parâmetros para você conseguir estimar esse tipo de modelo, e você pode se perder juntando essa quantidade absurda de parâmetros e os pressupostos mais simplistas. Né? E ele até chama aqui, né, que alguns parâmetros com algumas definições econômicas muito vagas. Né? Você não consegue observar necessariamente ou definir perfeitamente que tipo de variável é essa. Né? O terceiro ponto do Blanchard, ele fala assim, bom, então esse modelo é um modelo estranho, é um modelo que tem algumas críticas, mas ele é um modelo ok. Né? Ele é uma síntese de como a macroeconomia tem entendido a dinâmica atual e ele pode ser melhorado. Né? Isso ele compartilha muito do ponto de vista do Krugman. Né? Ele fala assim, ó, se a gente pegar aquele primeiro pilar de equação, que são as equações de demanda agregada, de novo, né, a gente pode incorporar alguns aprendizados da economia comportamental. Né? Hoje a gente tem um conjunto de Big Data que possibilita para os economistas compreender melhor essa relação do ponto de vista de demanda agregada, né? Como você consegue refinar um pouco esse tipo de modelo. Né? E outra sugestão do Blanchard para que esses modelos melhorem é você usar os modelos de equilíbrio parcial em macroeconomia. Né? Então, se o DSGE é um modelo tão gigante, com tantos parâmetros e hipóteses complicadas, a gente pode segmentar ele, entender algumas relações, né, de forma um pouco isolada e voltar para esse modelo depois, que esse modelo ele vai melhorar.
Antes da conclusão do Blanchard, ele defende uma coisa que eu achei interessante, que ele fala o seguinte, para mim, né, do ponto de vista dele, né, o DSGE é a estrutura principal de modelagem econômica que a gente tem. Então a gente tem uma linguagem comum, a gente tem uma linguagem que é o ponto de chegada das contribuições macroeconômicas mais importantes, e essa vai ser a nossa estrutura de pensamento daqui para frente. O que a gente tem que fazer é melhorar esse tipo de estrutura. Então percebam que tem uma certa diferença entre o que o Krugman defende e o que o Blanchard defende, né? Para o Krugman, a grande contribuição teórica já estava lá nos anos 70 e você teve contribuições marginais. Para o Blanchard, o DSGE, com todas essas questões que ele aponta, é um modelo de chegada muito bom, né? É uma estrutura de entendimento muito bom. E ele fala, e é natural que quando você pega um paper desse tipo de trabalho, o cara já sai direto das relações matemáticas, porque é uma forma que todos os economistas vão entender e estão todos compreendendo o que esse modelo quer fazer, né? E para o Blanchard, né, se a questão do Krugman é que você consegue melhorar esses modelos agregando outras áreas da economia, para o Blanchard ele fala assim, olha, eu só acho que a gente tem que dividir esse grupo de modelos com alguns propósitos diferentes, né? Então eu posso ter um modelo onde eu quero entender as relações teóricas econômicas, esse é o meu ponto. Só que se eu defender esse tipo de modelo, eu não posso usar esse mesmo modelo para desenhar política monetária e política fiscal, né? Para esse tipo de função, para esse tipo de propósito, esses modelos têm que ser ajustados. E para modelos de previsão, mais ainda, né? Então o que o Blanchard começa a falar é o seguinte, olha, eu não vou ter um modelão que vai responder tudo, que vai servir para projeção, que vai servir para desenho de política e que vai me explicar todas as relações teóricas, né? Para cada foco de problema que eu tiver, eu vou ter que pensar num modelo um pouco mais específico, mas considerando o DSGE como referencial teórico, né? Aí vem o Homer. Depois leiam o texto do Homer, né? Aliás, eu acho que vocês tinham que ler esses 4 textos, assim, são muito bons, né? O texto do Krugman tem muita discussão interessante sobre a curva de Phillips, tem muita teoria. O do Blanchard também, né? O do Homer também tem, né? O Homer ganhou o Prêmio Nobel em 2018, enfim, o cara é um monstro igual aos outros dois. Só que quando você começa a ler o texto dele, você percebe um certo rancor, assim. Você percebe que o cara tá com ódio do que ele está escrevendo mesmo, assim, até pelos termos e pela forma que ele desenha esse texto, né? Ele já começa o texto falando assim, olha, a macroeconomia que a gente tem hoje não é melhor do que a macroeconomia que a gente tinha nos anos 70. Né? Nesses 30, 40 anos de teoria macroeconômica, a gente não avançou em nada. Mais do que a gente não ter avançado, a gente andou para trás, né? A gente perdeu o poder de entendimento. E por que a gente perdeu esse entendimento? Porque a gente parte de um modelo, que ele vai chegar no DSGE, né? É um modelo com base em suposições inacreditáveis e conclusões desconcertantes. Então ele vai numa crítica muito ferrenha a esse tipo de modelo, né? E ele começa, assim, acho que a coisa que mais irritou ele é até um texto que ele nem cita de quem é, mas ele fala que é de um grande macroeconomista contemporâneo, que escreveu um texto em 2010, que ele fala assim, olha, no limite, eu acho que a gente não tem muito que estudar a questão da moeda, desde que não seja numa situação de hiperinflação. Acho que isso pegou o Homer de uma forma muito... Ele sentiu no fígado mesmo esse tipo de afirmação, né? Ele começa o texto dele, ele divide o texto dele em 10 partes, né, em 10 subtemas, assim. O primeiro tema que ele coloca são os fatos, né? Então ele pega a questão do crescimento da inflação nos Estados Unidos na década de 80, né, e o que o Paul Volcker fez para resolver essa questão. Ele fala, bom, o que o Paul Volcker fez? A gente tinha uma situação de crescimento da inflação, o Paul Volcker basicamente fez uma política monetária restritiva, elevou a taxa de juros e as coisas funcionaram, né? Como esperado, como a teoria responderia, um aumento da taxa de juros mudou a taxa de crescimento, a trajetória de crescimento da inflação e elevou a taxa de desemprego, né? Era exatamente o que a gente esperava. Então qual que é o problema com isso? Bom, o problema não é nenhum, né? O problema é que na época do Volcker, na teoria econômica que eu tinha, já funcionava. Ele fala só que, já passando para o ponto 2, é que a gente começa a desenvolver tipos de modelo que ele chama de modelos fora da realidade, né? Modelos que não necessariamente
dialogam com a realidade. E a crítica dele começa num grupo de teoria, que é Real Business Cycle, né, que foi desenvolvida pelo Sargent, pelo Lucas e pelo Prescott depois, né, onde ele fala assim, olha, o que me chama a atenção é que se você pegar a grande parte da publicação macroeconômica hoje, os macroeconomistas estão confortáveis com a ideia de que as flutuações macroeconômicas são causadas por choques imaginários, não por pessoas. Ele fala assim, se você pegar o que o Volcker fez, bom, a gente entende exatamente o que ele fez. Esse tipo de modelo que os caras estão utilizando hoje, para mim não faz nenhum sentido. Né? E aí ele começa com uma ironia gigantesca, assim, né? Ele começa a falar assim, bom, como que esse tipo de modelo explica a recessão econômica? Bom, a recessão econômica vai ser simplesmente uma perda de tração entre a variação da produção e a variação dos insumos. É como se fosse uma tautologia o que esses modelos explicam. Né? E a segunda parte desse modelo está baseado do ponto de vista de moeda na teoria quantitativa da moeda, segundo o Homer. Bom, a gente aprendeu aí em aula que pela teoria quantitativa da moeda, a moeda na verdade não faz efeito sobre as variáveis reais, né? Então isso deixou o Homer mais irritado ainda. Ele falou assim, bom, se esse referencial do Real Business Cycle já é complicado, né, por ser uma tautologia, como você explica a variação do PIB, e usar a teoria quantitativa da moeda como um referencial, quando a gente vai para o DSGE, que é como se fosse né, você agrega novas questões teóricas sobre esse modelo, bom, além de você incorporar forças imaginárias, você adiciona variáveis esdrúxulas e que não podem ser medidas. Então, assim, ele vai numa crítica muito ferrenha a esse tipo de modelo, né? Ele fica todo o item 3 mostrando porque ele acha que essas variáveis são esdrúxulas, porque esses pressupostos são esdrúxulos, e no texto ele coloca assim, tem uma variável aqui que eles chamam de tal nome, que eu vou chamar de variável Gremlin. Tem uma outra variável aqui que eu vou chamar de troll. Então assim, ele vai nomeando isso como que tirando sarro um pouco dessa formatação dos DSGS, né? E depois ele falou assim, mas eu vou mostrar para vocês como esses modelos são construídos. Essa é a parte 4. Né? Então ele tenta refazer um pouco desse tipo de modelo, onde ele começa a falar assim, olha, eu tenho um problema nesse tipo de modelo, que na verdade o resultado que eu vou ter da cara estrutural dessas equações depende um pouco das decisões que eu tomo a priori. Então, dependendo de como eu vou formatar essa modelagem, vai afetar muito forte a cara de equações que eu vou ter lá no final. Ele fala assim, quando eu pego esse referencial do ponto de vista dele frágil e adiciono as expectativas, bom, aí virou um negócio que não fala nada com nada, né? Isso do ponto de vista do Homer. Um ponto dele que ele ataca bastante, que o Blanchard fala um pouco de passagem, o Krugman fala também, é a dificuldade de identidade desses modelos. Se você pensa no modelo com equações simultâneas, dependendo do número de variáveis que você vai ter, né, o número de seus parâmetros vai ser esse número de variáveis ao quadrado. Então você vai ter uma construção onde eu tenho, no exemplo que ele dá aqui, 7 variáveis, 7 equações e 49 parâmetros de estimação. Assim, isso é muito complicado de você tratar querendo entender o funcionamento de uma economia real. Né? Ele fica o texto inteiro batendo que esse tipo de modelo é um modelo fora da realidade. Ele faz um paralelo um pouco na teoria da física entre a física tradicional e a física da teoria das cordas. Ele começa a falar assim, olha, na física tradicional você tem questões a serem respondidas que tratam da questão principal da física, né? Enquanto que a teoria das cordas é uma teoria de autorreferência, né? Os caras conversam entre eles em modelos que não necessariamente estão querendo explicar o que a física se propõe a explicar e acham que está tudo bem, né? Depois disso, né, isso a gente já está no ponto 7, né, então, olha a diferença de cenário que a gente tem, né? O Krugman falando, não, a teoria macro funciona. O Blanchard falou assim, olha, ela funciona, ela não só funciona, como eu acho que os DSGS são ótimos modelos e precisam ser melhorados. O Homer rompe completamente, né? Ele falou, não, isso aí para mim
não diz respeito sobre as questões econômicas, esse modelo não funciona, né? Você tem problema de identificação desse modelo, você tem problema de estimação desse modelo, você tem variáveis que você não consegue medir do ponto de vista econômico. E aí ele começa a trazer a discussão, que é um pouco do que foi a introdução do João, que é, bom, como que se faz ciência econômica, né? E ele começa a falar assim, bom, por que só eu estou criticando dessa forma? Porque o Homer não é marxista, né? O Homer não é um maluco, né? O cara foi presidente do Banco Mundial, o cara foi professor de Stanford, de Princeton, ele é um cara da ortodoxia, ligado à ortodoxia, né? Um dos principais livros de teoria macroeconômica de doutorado é o livro do Homer, né? Então ele está fazendo uma crítica por dentro, né? Ele não é um cara de fora. E o que ele fala muito é o seguinte, olha, a gente tem um problema em economia que acontece em outras ciências, que é essa ideia de que você tem que corroborar a ideia dos grandes caras. Ele fala assim, olha, ninguém bate no DSGE da forma que eu estou batendo, porque existe uma certa devoção para o Sargent, para o Lucas e para o Prescott, né? E se eu bato como acadêmico nesses caras, na verdade eu vou reduzir a minha possibilidade de crescimento de carreira. Se eu apontar essas fragilidades desse tipo de modelo, eu não publico mais em lugar nenhum, né? Banco Mundial, FMI não vão usar os meus resultados econômicos como uma coisa séria, eu vou ser visto como um outsider disso, né? E ele fica batendo, depois ele tem uma parte que é a parte 9, onde ele fica mostrando certas incoerências entre o Sargent, o Lucas e o Prescott. Então ele pega assim, algumas frases desses caras em paper de 95, depois alguns apontamentos em 2003, onde as coisas são relativamente contraditórias. E em vez dos outros economistas baterem nessa contradição aparente, falar, não, mas veja bem, o que ele está querendo dizer é isso, enfim. E ele entra muito nessa discussão, né, que na verdade a construção da ciência se dá pela posição crítica, né? O debate tem que ser franco e tem que ser crítico. E o que ele está enxergando, né, esse texto dele é de 2016, é que na verdade os economistas meio que se fecharam numa forma de religião, né? Onde a ideia e a crítica não importa mais, o que importa é quem falou, né? E bate também um pouco nessa ideia da matematização excessiva da economia, né? Onde a economia, o instrumental matemático econométrico deixa de ser visto como uma ferramenta para desenvolvimento das coisas, mas passa a ser visto como um fim em si mesmo, né? Então, uma grande contribuição em termos de pesquisa é você enxergar uma relação matemática diferente com as variáveis que você tem. Acho que esses eram os meus pontos, né? Eu não conseguiria sair direto da crítica do Homer sem mostrar um pouco o que o Krugman e o Blanchard discutiram, né? Leiam esses textos, acho que são textos muito bons, são textos curtos, textos de 15, 20 páginas, densos, assim, mas essa é a discussão, né? Então, no fim, assim, a gente tem uma crise com a teoria macroeconômica, para o Krugman e para o Blanchard, não. A gente consegue melhorar isso na margem, a gente consegue incorporar inovações e o modelo DSGE, que é a referência, funciona. Para o Homer, não. Para o Homer está tudo errado. Esse é um modelo que não fala nada com nada, onde você tem pressupostos completamente bizarros e, por isso, a ciência econômica está em crise. Não só está em crise por acreditar nesse tipo de modelo, mas porque a crítica ela é vetada ou nula pela progressão teórica dos economistas, né? Acho que essa era a minha parte. Obrigado. Como que é nova? Ia ser mais, ia ser mais. Se é pra apanhar, Vou pegar o modelo aí. Eu vou prever a próxima crise. Faz o caretão e bota. Mas eu tô fazendo um gogó, cara. Olha o outro aí. O quê? É o tripézinho. Fez um tripé. Mas é claro, tem que gravar isso daí, cara. Se eu comprar lá agora, fica na Paulista. Não, já tinha. Já tinha. Hã? Pegou o metrô. Ah, 10 pontos, né? No meio barato. Não, no chinês lá. Shopping trem. No chinês brasileiro. É, SP Market, isso daí.
dando sequência ao nosso seminário, acho que o André colocou muito bem quais são as críticas ao tipo de modelo que é feito no que é chamado estado da arte da economia. Para o Romer, a gente não está no estado da arte, a gente regrediu muito tempo. Para outros economistas, talvez a questão não seja assim. E o que eu vou trazer tem muito do texto do Ricardo Reis, onde ele pergunta exatamente o que o André colocou no final, né? Será que existe alguma coisa errada com a macroeconomia? Será que a gente tem? Então, já antecipando a conclusão, o Ricardo Reis vai dizer que não. Na verdade, é possível e provável que o nosso problema seja o ensino da macroeconomia, e não como se faz ciência. Embora o Ricardo Reis coloque, olha, é bem provável que eu não seja a melhor pessoa para argumentar, porque eu não estudo como se faz economia, do ponto de vista de estudar os economistas, o que eu estudo são problemas. Mas ele coloca de uma maneira interessante que eu acho que é importante e, no fundo, o que está errado com a macroeconomia? Tudo. Porque se não tivesse, por que um pesquisador ia sair de casa para resolver problemas? Tudo está errado. A questão é, o fato de tudo estar errado não invalida todo o conhecimento que foi adquirido. O Ricardo Reis coloca assim, e eu venho defender exatamente esse ponto. É bem provável que não. Eu não compro essa ideia de que a gente tem um problema com a macroeconomia, por vários motivos. Então, como é que o Ricardo Reis vai falar, vai argumentar? Eu faço sobre o tipo de pesquisa que é feita, a performance da política macroeconômica. A gente faz previsão e nossas previsões são ruins. Isso é verdade. Mas e o resto? A gente é tão pior do que os outros assim? Será que previsão na economia é tão pior do que na medicina, por exemplo? Ele vai falar sobre isso. E vai finalizar com... Será que o nosso problema, na verdade, é como a gente ensina a macroeconomia nos cursos de pós-graduação? Talvez o problema seja esse. Duas curiosidades, né? A primeira, na minha defesa de doutorado, são três... Então, muita gente está lá para criticar seu trabalho, né? No último professor que foi expor, foi aliás uma contribuição maravilhosa, quer dizer, eu não conhecia nenhum dos professores que estava lá. São 3 capítulos, cada um arguiu um capítulo comigo. O terceiro o professor não sabia, os outros arguentes já eram da faculdade, então eu conhecia. No último, ele começou falando justamente que não acreditava em DSGE. E a minha tese é basicamente uma tese utilizando DSGS, e eu pensei, como meu orientador chama alguém que não acredita em nada do que eu fiz? Vou ser reprovado. Não fui reprovado, graças a Deus ele tinha muito interesse sobre a economia brasileira. Meu último paper é sobre a economia brasileira, a gente ficou discutindo a economia brasileira. E a outra curiosidade sobre isso é que eu li esse texto do Ricardo Reis, concordei tanto com ele que eu mandei um e-mail para o Ricardo Reis. É verdade, falando para ele, olha, eu gostei muito do seu texto e eu concordo que a gente precisa, na verdade, mudar o ensino da macroeconomia na pós-graduação. Em vez de usar modelos, que aliás, só um outro parênteses, foi uma inspiração do professor Pedro, que está ali no fundo, com quem eu estava conversando, ele falou, por que você não manda e-mail para ele? Eu falei, vou mandar um e-mail para ele. E ele falou, e eu falei, olha,